E desse jeito eu vou trazer você pra mim. E como prêmio eu recebo teu abraço, subornando meu desejo tão antigo. E fecho os olhos para todos os teus passos, me enganando, só assim somos amigos. Quantas vezes me dá raiva te querer, em concordar com tudo que você me faz. Já fiz de tudo pra tentar te esquecer, falta coragem pra dizer nunca mais. Nós somos cúmplices, nós dois somos culpados. No mesmo instante em que teu corpo toca o meu, já não existe nem o certo nem o errado, só o amor que por encanto aconteceu. E é só assim que eu perdoo os teus deslizes, e é assim o nosso jeito de viver. Em outros braços tu resolves tuas crises, em outras bocas não consigo te esquecer. Assim que o dia ama. O sonho vai ficar na conversa, quem sabe até a vida pague essa promessa. Muita coisa a gente faz, seguindo o caminho que o mundo traçou, seguindo a cartilha que alguém ensinou, seguindo a receita da vida normal. Mas o que é vida afinal? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou, perdendo da vida o que tem de melhor. Senta, se acomoda, à vontade, tá em casa, toma um copo, dá um tempo e a tristeza vai passar.
que a gente tem no coração. Era só isso que eu queria da vida, uma cerveja, uma ilusão atrevida, que me dissesse uma verdade chinesa, uma intenção de um beijo doce na boca. A tarde cai, noite levanta a magia, quem sabe a gente vai se ver outro dia. Quem sabe o sonho vai ficar na conversa, quem sabe até a vida pague essa promessa. Muita coisa a gente faz, seguindo o caminho que o mundo traçou, seguindo a cartilha que alguém ensinou, seguindo a receita da vida normal. Mas o que é vida afinal? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou, perdendo da vida o que tem de melhor. Senta, se acomoda, à vontade, tá em casa, toma um copo, dá um tempo e a tristeza vai passar. Não sei por que insisto tanto em te querer, se você sempre faz de mim o que bem quer. Se ao teu lado sei tão pouco de você, é pelos outros que eu sei quem você é. Eu sei de tudo, com quem andas, aonde vais, mas eu disfarço meu ciúme mesmo assim, pois aprendi que o meu silêncio vale mais, e desse jeito eu vou trazer você pra mim. E como prêmio eu recebo teu abraço, subornando meu desejo tão antigo, e fecho os olhos para todos os teus passos, me enganando, só assim somos amigos. Quantas vezes me dá raiva te querer, em concordar com tudo que você me faz. Já fiz de tudo pra tentar te esquecer, falta coragem pra dizer nunca mais. Nós somos cúmplices, nós dois somos culpados,
No mesmo instante em que teu corpo toca o meu, já não existe nem o certo nem o errado, só o amor que por encanto aconteceu. E é só assim que eu perdoo os teus deslizes, e é assim o nosso jeito de viver. Em outros braços tu resolves tuas crises, em outras bocas não consigo te esquecer. Vai mesmo, eu não quero você mais, nunca mais. Tenha santa paciência, põe a mão na consciência, deixe-me viver em paz. Sai de vez do meu caminho, dê a outro seu carinho, me abandone por favor. Ah, que dor, você machucou meu peito, não tem mais o direito de mandar no meu amor. Leva meu samba, meu mensageiro, este recado para o meu amor primeiro, para dizer que ela é a razão dos meus anos. Não posso mais. Eu que pensava que podia esquecer, mas qualquer aumentou o meu sofrer. Falou mais alto no meu peito uma saudade, mas para o caso não há força de vontade. Aquele samba foi pra ver se comovia o seu coração, onde eu dizia: vem buscar o meu perdão. É onde eu dizia: fiz meu rancho na beira do rio, meu amor foi comigo morar, e na rede nas noites de frio, meu bem me abraçava pra me agasalhar. Mas agora, meu Deus, vou embora. Vou-me embora e não sei se vou voltar. E a saudade nas noites de frio, em meu peito vazio virá se alinhar. E a saudade mata a gente morena, a saudade é dor com gente morena. E a saudade mata a gente morena, a saudade é dor com gente. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No rancho
profundo. Um moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos d'água. Pobre moreno que de tarde no sereno espera a lua no terreiro, tendo cigarro por companheiro. Sem uma cena Bom dia! Juntos novamente, Rede Globo e você, para viver intensamente hoje, dia 23 de outubro, todo este universo de emoções. Dentro de instantes, Telecurso 2º grau, com as aulas de História número 32 e Química número 47. 7 horas, Bom Dia Brasil. 7h30, Bom Dia Rio. 8 horas, Show da Xuxa. 13 horas, Globo Esporte. 13h10, Jornal Hoje. 13h35, Vale a Pena Ver de Novo, Sassaricando. 14h20, Sessão da Tarde com o filme Dama de Ouro. 16 horas, Mundial de Vôlei Masculino, Brasil e Cuba. 17h55, Barriga de Aluguel. 18h50, Mico Preto. 19h45, RJTV. 20 horas e 5 minutos, Jornal Nacional. 20h50, Rainha da Sucata. 21h50, Araponga. 22h55, Festival da Primavera, com o filme Num Dia Claro de Verão. 1h20, Jornal da Globo. E logo depois, Campeões de Bilheteria, com o filme As Gatinhas. ...1990, 25 anos da Rede Globo. Meu bem, meu mal. O limite entre o amor e o ódio. A nova novela das 8. Estreia próxima segunda. De 1900 a 1930, a produção cafeeira no Brasil cresceu sem cessar. Os cafeicultores plantavam e colhiam quantidades enormes de café. Em alguns momentos, nesse período, a oferta de café no mercado foi muito superior à sua procura. Ocorria uma grave crise de superprodução, o que levou os preços internacionais do café a sucessivas quedas. Mas, apesar dessa crise, os cafeicultores não paravam de produzir. Para impedir a desvalorização do café no mercado internacional, as oligarquias do café com leite decidiram empregar uma série de medidas econômicas. Essa política se concretizou a partir de 1906 com o Convênio de Taubaté. Nesse convênio ficou estabelecido, por exemplo, que o governo federal deveria comprar e armazenar os estoques dos produtores quando houvessem excedentes. Assim, a oferta do produto no mercado diminuía e seu preço subia artificialmente. Mas medidas como essa não resolviam o problema da superprodução. Serviam apenas para evitar os prejuízos e manter os lucros dos cafeicultores. Só que os prejuízos que os cafeicultores teriam eram transferidos para o governo federal e, consequentemente, para todo o país. Toda a população e todos os outros setores da economia brasileira eram prejudicados e colocados em segundo plano, para que os cafeicultores mantivessem seus lucros. Um exemplo disso. A compra de estoques excedentes de café pelo governo envolvia grandes somas de dinheiro. Para pagar os produtores, o governo federal emitia dinheiro constantemente, o que acelerava o processo inflacionário. Com isso, a população trabalhadora era a mais prejudicada, na medida em que o aumento do custo de vida era maior que o aumento de seus salários. Nesse mesmo período, principalmente no sul e no sudeste do país, as cidades cresciam muito em função da imigração e da atividade industrial. As atividades urbanas se diversificavam e formavam-se novos setores sociais, como o operariado e as classes médias. Essas populações urbanas, formadas em sua maioria por trabalhadores assalariados, eram muito atingidas pela alta do custo de vida.
Mas tanto as populações urbanas que cresciam como as novas classes sociais que se formavam não tinham acesso à vida política do país. O sistema político implantado e liderado pelas oligarquias era rígido e não previa a participação desses grupos. Além disso, praticamente não havia legislação trabalhista e os trabalhadores não possuíam o direito de organizar associações e sindicatos que defendessem seus interesses junto aos empregadores. A situação era ainda mais grave com relação ao trabalho industrial. Os operários trabalhavam de 14 a 18 horas por dia, sem descanso ou férias. Não havia qualquer proteção ou segurança contra acidentes de trabalho, nem assistência médica. Os salários eram muito baixos, não havia estabilidade no emprego e era muito comum a utilização do trabalho de mulheres e crianças por salários inferiores aos dos homens adultos. Apesar das proibições, o operariado brasileiro começou a se articular, organizando associações e partidos clandestinos como o Partido Comunista Brasileiro e o Bloco Operário Camponês. Além disso, os operários brasileiros fizeram diversas greves, comícios e concentrações públicas durante as décadas de 1910 e 1920. Os trabalhadores reivindicavam melhores condições de vida e trabalho, regulamentação do trabalho nas fábricas e aumento dos salários, entre outras coisas. Mas nessa época, os movimentos operários e populares eram vistos como caso de polícia e todos eles foram duramente reprimidos. A ação do operariado brasileiro era muito influenciada pelos movimentos operários europeus e pelas ideias socialistas. Isso acontecia principalmente por causa da grande quantidade de imigrantes que trabalhavam nas fábricas e que viviam nas cidades. Junto com seu trabalho, esses imigrantes haviam trazido da Europa toda uma tradição de organização sindical e de participação política que passou a ser aplicada aqui no Brasil. Mas enquanto alguns centros urbanos cresciam e suas populações se organizavam e manifestavam sua insatisfação frente ao governo federal, os habitantes da zona rural brasileira permaneciam isolados. A maioria da população brasileira vivia na zona rural. Essa população era constituída por uma grande quantidade de pequenos proprietários sem condições de produzir e de parceiros e assalariados sem terras e sem trabalho, que viviam numa situação de verdadeira miséria e num regime semelhante à escravidão. Toda essa população estava diretamente submetida ao comando e à autoridade dos coronéis oligarcas. A pobreza, o isolamento e a falta de alternativas de sobrevivência nas zonas rurais levou ao surgimento de inúmeros movimentos de rebeldia pelo interior do país. Alguns desses movimentos tinham caráter místico e religioso. Os seguidores das seitas que se formavam se agrupavam em torno de um beato ou conselheiro para pedir aos céus a realização de milagres e o perdão pelos pecados causadores das desgraças do mundo. Na cidade de Juazeiro, no Ceará, formou-se um movimento desse tipo em torno de um beato chamado Padre Cícero. Veja como um jornalista, em 1903, aconselhava o governo a lidar com esses revoltosos de Juazeiro. É preciso mandar proibir esses ajuntamentos que se estão fazendo agora pelos sertões abrasados e famintos. Faz muito mal, em tempo de miséria e anarquia, congregar, longe das vistas das autoridades, multidões embrutecidas e fanatizá-las com milagres de salvação e coisas da vida eterna. Na região do Contestado, entre os estados do Paraná e Santa Catarina, também se formou um grupo místico. E ao norte da Bahia, sob a liderança de outro beato, Antônio Conselheiro, formou-se um movimento que ficou conhecido como Canudos. Também como forma de rebeldia, formaram-se vários grupos de cangaceiros que, através da luta armada, assaltavam as fazendas, saqueavam os comboios e os armazéns das cidades e das vilas. O mais famoso dos grupos de cangaceiros foi o de Virgulino Lampião, que atuou no sertão nordestino. A existência desses grupos era considerada pelas oligarquias e pelo governo federal como uma ameaça à ordem e à segurança interna do país. Os seguidores desses movimentos eram classificados pelo governo
como bandidos e fanáticos, e todos eles foram fortemente reprimidos. A polícia e o exército entraram várias vezes em choque com vários grupos, principalmente Lampião e Canudos, que foram totalmente destruídos. Veja como é descrito, numa narrativa da época, um combate entre o exército e o povo de Canudos. Havia entre os insurgentes a resolução inabalável de resistirem até o último homem, e todos entre eles que podiam empunhar uma arma, combatiam. Até os meninos auxiliavam-nos, também mulheres e meninas, vendo seus companheiros ou pais caindo, tomavam das armas e cegamente investiam contra os pelotões. As mulheres uivavam de cólera, animando os maridos e irmãos, limpando as armas e preparando-lhes a parca refeição. Em meio a toda essa insatisfação popular, um outro setor da sociedade se levantou contra o governo federal. Eram os tenentes, jovens oficiais do exército que pertenciam às camadas médias urbanas. Os tenentes queriam modificar a estrutura econômica e política do país. Eles se opunham à alta oficialidade ligada às oligarquias agrárias e civis e queriam aumentar a força política do exército colocado à margem do governo após a República. Com esses objetivos, os tenentes estruturaram um movimento que ficou conhecido como tenentismo, que reivindicava o estabelecimento de eleições com voto secreto, sem fraudes ou coação, a diminuição da dívida externa, o controle da inflação e a baixa custo de vida, o fim dos privilégios do setor cafeeiro e o incentivo às outras atividades econômicas do país. O movimento tenentista foi iniciado em 1922 com a revolta do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. A partir daí, eclodiram revoltas nos quartéis em vários pontos do país que eram reprimidas pela polícia. Em 1924, um grupo de revolucionários, liderados pelo tenente Luiz Carlos Prestes, começou a percorrer o país, levando suas ideias aos pontos mais distantes do interior. Esse grupo ficou conhecido como Coluna Prestes e foi derrotado em 1927 pelas forças governamentais. Além dessas diversas oposições ao governo federal, no final da década de 1920, uma séria crise econômica de caráter mundial veio agravar ainda mais a situação interna do Brasil. Esse processo levou alguns grupos da sociedade brasileira a organizarem, em 1930, uma revolução. É isso que nós vamos estudar no próximo programa. Até lá! Hoje, Araponga. Tamara, abrindo guerra contra Arlete. Deixa eu olhar bem pra essa sua carinha de sem vergonha. Que é isso, minha filha? O que é? Magali, num interrogatório muito estranho. A bomba! A bomba! Uma bomba! Uma bomba! Vai estourar uma bomba relógio! Araponga, hoje, depois de Rainha da Sucata. A Globo 90 é nota 100. Parece incrível, mas todas as melodias inventadas pelo homem, das mais simples às mais complexas, são construídas basicamente com essas 7 notas que você acabou de ouvir.
Todas as palavras que entram na elaboração de todos os textos, de todos os livros e documentos escritos na nossa língua, são construídas com as 23 letras do nosso alfabeto. Graças às possibilidades de combinação, elementos simples e limitados em número podem ser usados na construção de uma imensa variedade de conjuntos, com as notas formando as melodias e as letras formando os textos. O que tem isso a ver com a química? É que existem milhões de compostos orgânicos formados de átomos de apenas alguns elementos químicos. Basicamente, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Os átomos de carbono têm a propriedade de ligar-se entre si, formando cadeias carbônicas. Essas cadeias podem ter 2 ou milhares de átomos de carbono. Além disso, o mesmo número de átomos de carbono podem formar moléculas diferentes, como você viu no programa anterior, no caso dos compostos cis-2-buteno e trans-2-buteno. Com o mesmo número de átomos de carbono e hidrogênio, esses compostos se diferenciam pela posição dos átomos no espaço. Um fenômeno semelhante acontece com as letras do alfabeto. Peguem, por exemplo, a palavra prato. Mudando a posição das letras, formam-se palavras diferentes, como parto, tropa, trapo e porta. As letras que formam essas palavras, de significados tão diferentes, são as mesmas: P, R, A, T e O. Voltando para a química. Quando as moléculas de 2 compostos têm a mesma composição, mas os seus átomos estão distribuídos de maneira diferente no espaço, dizemos que esses compostos são isômeros entre si. Esse fenômeno chama-se isomeria. Tome como exemplo os compostos formados por 4 átomos de carbono e 10 átomos de hidrogênio, o C4H10. Os átomos de carbono que podem se unir formando sequências de 4 carbonos alinhados, mas também podem se unir formando uma sequência de 3 carbonos com uma ramificação. No caso do C4H10, só há 2 isômeros possíveis, um com cadeia carbônica linear, outro com cadeia carbônica ramificada. Mas, com maior número de carbonos, há mais possibilidades de isômeros. Veja o composto C5H12. Existe um composto C5H12 que apresenta a cadeia carbônica linear. E existem 2 compostos C5H12 que apresentam cadeia carbônica ramificada. Com 5 átomos de carbono e 12 de hidrogênio, existe, portanto, a possibilidade de 3 isômeros estruturais. Observe que com um pequeno aumento no número de átomos de carbono, o número de isômeros estruturais aumenta bastante. Para 4 átomos de carbono, unidos por simples ligação, temos 2 isômeros possíveis. Para 10 carbonos, temos 75 isômeros possíveis. Com 15 carbonos, há possibilidade de formação de 4.347 isômeros. Esse número salta para 366.319 quando temos 20 carbonos e para mais de 61 trilhões quando temos 40 carbonos na cadeia. Embora apresente a mesma composição, os isômeros têm propriedades químicas diferentes. Veja, por exemplo, os 2 isômeros da fórmula molecular C8H18. O composto A
chama-se N-octano e tem cadeia carbônica linear. O composto B chama-se 2,2,4-trim-etilpentano e tem cadeia carbônica ramificada. O composto A e o composto B são combustíveis e ambos são componentes da gasolina. Esses dois isômeros queimam produzindo a mesma quantidade de CO2 e H2O e liberando a mesma quantidade de energia. Mas acontece que o isômero B, de cadeia ramificada, queima de forma menos explosiva que o composto A. A gasolina de melhor qualidade, como a antiga gasolina azul, tem concentração maior de isômero B. Motores mais sensíveis, às vezes, precisam de maior octanagem na gasolina. Isto é, uma maior proporção de N-octanos com cadeia ramificada no combustível. Quando a cadeia carbônica tem dupla ligação, cresce o número de isômeros possíveis. Além da possibilidade de ramificação, existe a possibilidade de diferentes posições da dupla ligação na cadeia carbônica. Vimos que existem 3 isômeros possíveis para uma cadeia de 5 átomos de carbono unidos por simples ligações. Veja agora os isômeros com fórmula C5H10 com dupla ligação. No composto A, a cadeia carbônica é linear e a dupla ligação está entre o primeiro e o segundo átomo de carbono. No composto B, a cadeia carbônica também é linear, mas a dupla ligação está em outra posição. Os compostos C, D e E são outros isômeros estruturais, de fórmula C5H10. Esses apresentam cadeias carbônicas ramificadas. Observe. Com diferentes posições da dupla ligação. Nessas fórmulas que você acabou de ver, não constam os átomos de hidrogênio, para facilitar a visualização das cadeias carbônicas. Voltando ao C5H10, existe a possibilidade de compostos cis e trans em um dos isômeros de cadeia. Veja. Já dissemos que os isômeros têm propriedades diferentes. Um exemplo disso são os compostos cis e trans produzidos pelos seres vivos. Nas colmeias, as abelhas rainhas produzem uma substância capaz de impedir o desenvolvimento do ovário das abelhas operárias. Essa substância controla, assim, o surgimento de novas abelhas rainhas na colmeia. Essa substância transmite, portanto, uma mensagem química entre as abelhas da colmeia. Muitas espécies de insetos também produzem substâncias como essa, chamadas feromônios. No caso do feromônio a que nos referimos, a molécula contém dupla ligação e apresenta a isomeria cis e trans. No entanto, é apenas o isômero trans que tem essa atividade fisiológica especial, de impedir o surgimento de novas abelhas rainhas. A isomeria cis e trans também aparece nos compostos de cadeia carbônica fechada, isto é, cadeias cíclicas.
Veja como exemplo os compostos da fórmula molecular C7H14, com cadeia cíclica de 5 átomos de carbono. Os grupos ligantes CH3 podem estar no mesmo lado em relação ao plano do anel. Nesse caso, é o isômero cis. Mas os grupos ligantes CH3 podem estar em lados diferentes em relação ao plano do anel. Este é o isômero trans. No próximo programa, vamos estudar algumas regras de nomenclatura para compostos de carbono. Até lá! Rede Globo Rio. Assista agora Bom Dia Brasil. Oferecimento Fiat 91, evoluindo com estilo. A emoção era tão grande na minha estreia da Copa do Mundo que eu quase não dormi na véspera. Vamos ver como foi. Copa de 58, o mundo tem os olhos voltados para o reino sueco. É neste ano que surge um menino de 17 anos e cara de espanto. O mundo não conhece Pelé. Pelé não conhece o mundo. É o começo de tudo. Pelé estreia na Copa da Suécia contra a União Soviética. Estreia nervosa para o público e para a crítica de Garrincha pela ponta direita. Vavá no comando do ataque. De Pelé pela meia esquerda do Brasil. O Brasil vence por 2-0. Pelé não marca, mas esquece o espanto e faz a jogada para o segundo gol de Vavá. É o pontapé inicial para o tempo encantado no futebol brasileiro. Nesta Copa de 58, Pelé vai ser campeão. Pelé vai ser rei. Rei do futebol. Banco Econômico, seja econômico, o melhor para você. Banco Econômico oferece... Bom Dia Brasil. Bom dia. O Banco do Brasil vai cobrar na Justiça os financiamentos que muitos agricultores contraíram na safra do ano passado e que não foram pagos até agora. 80 bilhões de cruzeiros do crédito rural ainda estão em aberto. A ameaça de executar todo mundo é do presidente do Banco do Brasil, Alberto Policar. Daqui a pouco, aqui no estúdio do Bom Dia Brasil, ele vai dar os detalhes. No Banco Central, a preocupação é com a greve que já dura 7 dias. O banco já cortou a licença-prêmio dos funcionários que não foram trabalhar na segunda-feira. Mas esta atitude não acabou com o movimento. Os funcionários de São Paulo, Salvador e Brasília, que já estavam parados, receberam a adesão dos colegas do Rio de Janeiro. A queda nos preços do petróleo no mercado internacional e a política econômica do governo brasileiro são dois dos assuntos em destaque nas manchetes dos jornais de hoje. O Globo diz o seguinte: cai preço do petróleo com redução da tensão no Golfo. As indicações de que a Arábia Saudita estaria disposta a examinar reivindicações do Iraque sobre o território do Kuwait causaram ontem uma forte queda no preço do petróleo nos mercados mundiais. Em Londres, o preço caiu de 37 para 27 dólares. Em Nova York, também houve uma queda de 5 dólares por barril. E é o mesmo assunto de capa da Gazeta Mercantil de hoje, que informa: preço do petróleo cai no mercado internacional. E o Jornal de Brasília fala da possibilidade de o governo pagar com papéis a dívida interna. O título é este: governo pode dar calote nos credores. O governo prepara um audacioso projeto de transformar a maior parte de débitos com fornecedores, empreiteiras e sistema financeiro em títulos do Tesouro. E o Correio Brasiliense traz esta manchete na primeira página: governo manterá ritmo de recessão até a inflação cair.
Esta declaração é da ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, que garantiu ontem em São Paulo que a política de aperto financeiro vai continuar até que a inflação baixe. A ministra se encontrou com 200 empresários na primeira visita que fez à Federação das Indústrias. Zélia Cardoso de Mello ficou na Fiesp pouco mais de uma hora. A preocupação dos empresários era com o arroxo monetário e as altas taxas de juros. Mas quem esperava o anúncio de mudanças na política econômica saiu frustrado. A ministra disse que entendia a preocupação dos empresários, mas reafirmou que a política monetária só muda quando a inflação baixar. E a ministra da Economia vai hoje às 11h30 da manhã à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Os objetivos: expor aos 41 senadores os termos da proposta brasileira de renegociação da dívida externa com os bancos credores. Hoje, dia 23 de outubro, é dia do aviador. Comemora-se o primeiro voo de Santos Dumont num veículo mais pesado que o ar, o 14 bis. Foi no dia 23 de outubro de 1906, em Paris. E também hoje o maior jogador de futebol de todos os tempos, o nosso querido Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, nascia em Três Corações, Minas Gerais. Foi em 1940. Para comemorar os 50 anos do rei, no dia 31 de outubro, vai ser disputada uma partida de futebol na Itália entre a seleção do Brasil e a do resto do mundo. Hoje, Brasília amanheceu com céu parcialmente nublado. Você confere com imagens ao vivo da capital do país, que vai ter um dia com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na parte da tarde. A temperatura mínima foi de 18 graus, a máxima deve chegar aos 29. A umidade relativa do ar fica em torno dos 50%. Vamos saber agora como fica o tempo nas outras regiões do país. As informações são do Departamento Nacional de Meteorologia do Ministério da Agricultura. Na região sul, pouca nebulosidade, mínima de 7 graus e máxima de 32. Região sudeste, também com pouca nebulosidade, nevoeiros esparsos a leste de São Paulo e região serrana, mínima de 13, máxima de 36. Região nordeste, chuva esparsa e trovoadas isoladas, na Bahia, Maranhão, Alagoas, Sergipe, Ceará, sul do Piauí e oeste de Pernambuco, mínima de 21, máxima de 39. Região norte, pancadas de chuva em Roraima, Amapá, norte e leste do Amazonas. Chuva isolada no Pará. Pancadas de chuvas e trovoadas em Tocantins. Mínima de 18, máxima de 36. Aqui na região centro-oeste, chuva e trovoadas isoladas no Mato Grosso e Goiás. Pouca nebulosidade no Mato Grosso do Sul. Mínima de 19 graus, máxima de 37. Os principais aeroportos do país amanheceram operando normalmente, à exceção de Curitiba, que opera com restrições por causa do nevoeiro. A informação é do Ministério da Aeronáutica. Ecologia, meio ambiente, poluição, garimpo são os nossos próximos assuntos a seguir. Daqui a um minuto. Filme. Casablanca. Cor. Azul. Jogo. Tênis. Mulher. Isadora. Carro. Porsche. Caneta. Contrato. Trabalho. Sucesso. Dinheiro. Dólar. Viagem. Cruzeiro. Banco. Cidade. Qualidade em serviços. Qualidade em clientes. Banco Cidade. Pensar em qualidade é lembrar dele. Elebra. 20 anos de tecnologia brasileira. Qualidade e liderança em informática. Senhores empresários, não percam a oportunidade de participar na FENIND, Feira de Negócios Industriais do Rio de Janeiro, de 29 de outubro a 1º de novembro no Rio Centro. Apoio Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria do Estado de Fazenda, Promoção LK Assessoria. A revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios traz uma super matéria sobre o mercado infantil. Oportunidades que se abrem nas áreas do comércio, indústria e serviços. Tudo para quem quer montar uma confecção de jeans, desde a planta até informações de mercado. Como funciona o franchise no mercado das escolas de línguas e ainda 20 ideias para quem quer montar seu próprio negócio. Pequenas Empresas, Grandes Negócios. A revista para quem quer ganhar dinheiro. Nasceu. Como ela é? Especial. Ela vai realizar seus sonhos. Como?
Nasceu a Poupança Simplificada Mercantil do Brasil. Você que é cliente, movimenta o dinheiro da poupança através da sua conta corrente, sem burocracia. Ela vai garantir o seu futuro, da sua mulher e dessa coisinha linda. Mercantil do Brasil. Quem é cliente sabe a diferença. Numa época em que todo mundo está atento à questão ecológica, surge no Brasil uma entidade preocupada com o desenvolvimento econômico, o avanço social e a preservação ambiental. É o Instituto Sociedade, População e Natureza. E para falar como é que vai funcionar esse instituto, está aqui com a gente a vice-presidente Doroteia Werneck, ex-ministra do Trabalho. Bom dia. Bom dia. O que é o Instituto Sociedade, População e Natureza? Olha, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, onde nós estamos reunindo pessoas que já têm uma larga experiência nesta área, nesse tipo de estudo, introduzindo um aspecto que, na nossa visão, tem faltado muito na discussão da questão ecológica, que é discutir a questão do meio ambiente junto com a questão do desenvolvimento econômico e social. Quer dizer, é impossível imaginar que vai haver restrições ao crescimento industrial, né, em função da questão ambiental. Então, nesta área, é preciso compatibilizar, e especialmente compatibilizar com a questão do meio ambiente do trabalho, que o trabalhador é o primeiro afetado por problemas ambientais. Então, a ideia é ter essa visão de conjunto, orientar da colaboração técnica. Já temos uma biblioteca excelente à disposição, queremos nos transformar num centro de referência, num centro de excelência para discussões desse tipo. Por exemplo, na questão do garimpeiro no norte do país, quer dizer, é um problema sério onde existe a destruição e onde existe a própria autodestruição em função do uso do mercúrio. Nesse caso, como é que o Instituto ajudaria? Olha, o Instituto responde a demandas. Acho que é importante, por exemplo, nessa questão do garimpo, ter clareza que não basta olhar exclusivamente nem só o efeito sobre a natureza, o destrutivo sobre a natureza, não só o efeito do mercúrio sobre a população que utiliza a água, por exemplo, ou da região vizinha, que pode sofrer na sua saúde, mas especialmente alternativas para essa exploração, para esse aproveitamento mineral, na medida em que nós não podemos imaginar que o país vá deixar de explorar as suas riquezas. Então, a preocupação maior é ter exatamente esta visão de conjunto. Nós temos essa possibilidade de reunir não só pessoas que estarão de tempo integral trabalhando com estes objetivos, mas contactar, a ter presente junto conosco pesquisadores eventuais, pessoas que vão dar essa colaboração. E é interessante observar que temos também uma relação muito forte com demandas de organismos internacionais, né? Unicef, instituições ligadas à ONU, e é importante que tenha essa soma de preocupação externa com a questão ecológica no Brasil, porque aí a principal questão é a Amazônia, né, que afeta de imediato a questão mundial, mas temos também uma preocupação nacional. Não deixar que a questão do meio ambiente sufoque o potencial de crescimento do país. E vocês não estão restritos à área da Amazônia e Centro-Oeste, por exemplo? Não, é a prioridade, mas é claro, por exemplo, que as questões de meio ambiente em regiões tipo São Paulo, de enorme concentração populacional e principalmente concentração industrial, e não há como negar, a tendência é ampliar ainda mais essa concentração nas próximas décadas, e a gente trabalha muito com essa preocupação de futuro, é trazer também, portanto, essa questão do meio ambiente nas concentrações industriais em outras regiões do país, além da Amazônia e Centro-Oeste. E esse instituto teria uma visão assim, universalista, porque já existe, inclusive, pedidos de consulta de países como Moçambique, outros países. É outra área. Nós estamos, no momento, inclusive, já com trabalho sendo feito de colaboração com Moçambique, com Haiti, e há instituições, há países que estão também preocupados com essa questão do meio ambiente. Eu acho que o Brasil pode e certamente fará isso, de dar essa colaboração a outros países. Mas eles estão preocupados com os problemas deles ou com os problemas, por exemplo, da Amazônia, que é um problema que hoje todo mundo visa, né? Não, aí já é a questão específica do país. É interessante, só para dar um exemplo e ilustrar, como é que entra a questão da migração. Ela está muito ligada à questão do meio ambiente. Durante muito tempo se acreditou, por exemplo, que a degradação da Amazônia era uma consequência dessa grande ida de pessoas para essa nova área de fronteira. Então, são dois problemas que têm que ser tratados ao mesmo tempo. A questão migratória e a questão meio ambiente. Muito obrigado pela presença da senhora, pelas informações. Boa sorte no trabalho novo. Muito obrigada.
As prisões brasileiras têm gente demais e a justiça trabalha devagar. Resultado, as rebeliões e tentativas de fuga que são frequentes. Nossa próxima entrevista vai ser com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante. Daqui a pouquinho. Bom Dia Brasil. Oferecimento Banco Econômico. When you arrive in Miami, it's the beginning of a dream. Feel like your heart is beating between Orlando and Miami. Agora você pode ver o arco-íris nos céus dos Estados Unidos todos os dias. Rio, São Paulo, Miami, Orlando, diário. Só com a Transbrasil. Eu nunca pensei que fosse gostar de receber o seguro de vida do meu marido. Ainda bem que ele pensou em tudo. Com esse dinheiro, vai dar para fazer tudo que a gente sempre sonhou em fazer juntos. Chegou o Vida Invest Bamerindos, o seguro de vida que devolve tudo que foi pago, corrigido monetariamente. Oi, tava pensando em você. Vida Invest Bamerindos, o seguro de vida que seu marido recebe enquanto está vivo. Mudanças aceleradas. O mundo em transformação. Essencial um salto para a modernidade. Ciclo Internacional Amana Malbertec. Eventos de qualidade mundial com Rosabeth Moss Kanter de Harvard no dia 5. O Prêmio Nobel Arno Penzias no dia 13. E em dezembro, John Nesbitt e Patrícia Aburdine, os celebrados autores de Megatrends 2000. É tempo de envolvimento e ação. Participe. Bom Dia Brasil. Oferecimento Banco Econômico. As prisões brasileiras não estão cumprindo o seu papel de recuperar as pessoas que cometeram crimes. A denúncia não é nova, ao contrário, vem sendo repetida há vários anos pela Ordem dos Advogados do Brasil e por outras entidades. E a prova de que, apesar das denúncias, tudo continua como está, são as fugas e rebeliões que acontecem frequentemente nos presídios. Agora mesmo o problema está de volta com uma fuga em massa aqui em Brasília e uma rebelião em São Paulo. A repórter Marta Morosini ouviu a esse respeito o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante. Vamos ver a entrevista. Por que o Brasil chegou na situação em que está, com presídios lotados e cadeias lotadas? Por quê? É porque, na verdade, nós temos hoje o sistema penitenciário brasileiro, um sistema que é uma das grandes vergonhas nacionais. Há necessidade imperiosa de que nós possamos fazer com que o preso, ao entrar no presídio, ele se recupere e não que ele fique pior e cada vez mais. A ideia que se tem que a culpa disso, a responsabilidade de tudo isso é do próprio detento, quando, na verdade, se sabe que o grande culpado é o próprio Estado, que não destina ao sistema penitenciário os recursos materiais e humanos necessários para que o sistema penitenciário como um todo possa realizar essa missão de recuperação do preso. Agora, tem muita gente que acha que o preso merece ficar em más condições e apoia até a pena de morte. Isso é um absurdo. Na verdade, se a pena de morte resolvesse o problema, não haveria crime no mundo, já que a situação já estaria resolvida. Quem mata morre e a situação estaria resolvida. Não é bem assim. A verdadeira finalidade da pena é a recuperação do preso, é a recuperação do detento, é fazer com que ele volte ao seio da sociedade. Então há necessidade de que sejam dadas condições para que ele não tenha uma vida subhumana nos presídios, porque ter uma vida subhumana nos presídios faz com que ele se torne um delinquente ainda muito mais perigoso, aumenta a violência, ele se organiza em quadrilhas dentro da própria presídio e ou então procura fugir do sistema penitenciário, daí a razão de todas essas fugas. Existem propostas de criação de presídios para presos muito perigosos. Isso resolveria o problema? Eu quero crer que ele ajudaria, porque aí, desde que esses presídios não ficassem superpovoados também, a solução haveria condições de se dar um tratamento melhor, mais rápido, mais ágil, mais próximo e mais direto aos detentos. E com isso, evidentemente, poderia ser feita uma sua melhor recuperação para o seu reingresso na sociedade. A OAB acompanha de perto essa superlotação dentro dos presídios através das comissões de justiça. O que a comissão vê que é uma das causas desse aumento da população dos presídios? Na verdade, nós temos nossas comissões de direitos humanos que funcionam em todas as seccionais. Elas verificam de que a condição que contribui muito para essa situação de superpopulação dos presídios é a lentidão, a morosidade do Poder Judiciário no julgamento dos processos.
E de que maneira a sociedade também poderia entrar nesse processo para se resolver esse problema? A sociedade poderia entrar nesse processo fazendo com que, pressionando o próprio governo, a tomar essa decisão política de melhor dotar, de fazer reformular o sistema penitenciário, fazendo com que haja um respeito ao direito humano do próprio preso, para que ele possa então ser recuperado e reintegrado na sociedade. Muito obrigada pela entrevista, um bom dia para o senhor. Eu que agradeço. A OAB está orientando as sedes em cada estado para acompanhar mais de perto as causas dessas constantes fugas e rebeliões dos presos. Quem deve, tem que pagar. É o recado do Banco do Brasil para os agricultores que ainda devem no total cerca de 80 bilhões de cruzeiros. Nosso próximo entrevistado é o presidente do Banco do Brasil, Alberto Policarpo. Você vai ver em 1 minuto. Cobrança é um assunto difícil. Põe-se no meu lugar. Pronto, já estou no seu lugar. Eu preciso de um banco que cobre na data certa, deposite logo o meu dinheiro, informe eletronicamente os créditos do dia e ainda remunere minha cobrança. Mas eu tenho esse banco. Olha, se eu estivesse realmente no seu lugar, eu escolheria a cobrança Bancesa. Deve ser para você. Cobrança remunerada Bancesa. Seu dinheiro em conta na data certa. A segurança desse carro depende dos pneus Pirelli. É naquelas horas em que seu carro não está no chão. Existem coisas que levam muito tempo para serem construídas. O seu patrimônio, por exemplo. Utilize o sistema de vigilância Rio Forte. Ele garante 24 horas por dia a segurança do seu patrimônio através de homens rigorosamente selecionados e intensivamente treinados. Rio Forte. Segurança de valor. Por que será que tanta gente insiste em escovar os dentes assim? Os dentes de cima temos que escovar de cima para baixo e os de baixo para cima. Uns 3 minutos. Assim massageamos também a gengiva. É ela que segura os dentes. Agora que já sabem como escovar, vou dizer quando. Ao acordar, depois que comer e antes de deitar. E complete a limpeza com um fio dental. Se não, adeus sorriso. A partir de hoje, o consumidor vai pagar mais pela farinha de trigo. A comum passa a custar 41 cruzeiros e 60 centavos o quilo. E a especial, 55 cruzeiros o quilo. No Distrito Federal e demais estados onde é cobrado o ICMS, o reajuste é de 15% para a farinha comum e 16,3% para a especial. O Banco do Brasil continua liberando recursos para o financiamento da próxima safra de verão. Os agricultores se queixam de que o dinheiro está chegando muito devagar. Mas a direção do banco também está preocupada. Pelo menos 80 bilhões de cruzeiros de dívidas antigas contraídas por produtores rurais continuam em aberto. O banco está negociando caso a caso e oferece várias alternativas para a liquidação dos débitos. Mas para quem não quiser mesmo pagar, o banco ameaça ir à justiça. Nós vamos tratar deste assunto agora com o presidente do Banco do Brasil, Alberto Policarpo. Bom dia, presidente. Bom dia. Presidente, a ordem é essa? Quem deve vai ter que pagar? Bem, depende. Nós temos algumas situações. Por exemplo, temos aqueles casos dos produtores que colheram, comercializaram o seu produto, aplicaram os recursos no plantio desta safra e então, para esses casos, está havendo a tolerância e a compreensão do banco. Então, nós vamos aguardar a colheita da safra deste período agrícola para depois, então, acertarmos as contas com os produtores. Agora, temos também aqueles casos dos produtores que colheram, comercializaram a sua produção e não pagaram o banco. Nesses casos, eles estão sendo chamados às agências e, se não efetuarem os pagamentos, o banco terá que agir, porque, na realidade, a falta do ingresso desses recursos nos cofres do banco está acarretando uma dificuldade para a liberação
destes recursos novamente para o plantio deste ano. São 80 bilhões de cruzeiros que estão pendurados. Quantos são os Na realidade estão pendurados 102 bilhões. 102. Porque 22 nós já compusemos. Foram casos em que os produtores não colheram o suficiente para pagar a totalidade dos seus financiamentos. E nestes casos, então, houve a compreensão do banco, nós compusemos o valor que faltava e a nível de Brasil, este valor alcança a cifra de 22 bilhões de cruzeiros. Agora, quantos são os devedores que chegam nesses 80 bilhões? Não, são milhares de devedores, porque nós temos devedores espalhados aí pelo Brasil todo. Então, você encontra no Centro-Oeste, você encontra no Centro-Sul. Então, o número é realmente elevado. E também o valor é elevado. Nem poderia ser um número pequeno de produtores, porque, afinal de contas, o valor é muito elevado. São cerca de 80 bilhões de cruzeiros que nós temos pendentes com recursos da caderneta de poupança. Bom, quem deveria quitar a dívida antiga não está quitando de acordo e está, claro, isso atrasando as contas do Banco do Brasil. Agora, por que o Banco do Brasil também estaria atrasando a liberação de recursos para esse próximo crédito agrícola, agora para essa próxima safra de verão? Não, veja bem, os recursos, eles estão saindo com uma certa morosidade. Mas é importante se notar que até agora nós já liberamos de recursos por conta do Tesouro Nacional cerca de 31 bilhões de cruzeiros e temos previsto para liberação hoje ou amanhã mais 10 ou 12 bilhões de cruzeiros do Tesouro. Mesmo havendo ainda um descasamento entre a aplicação e a captação da caderneta de poupança, nós liberamos no decorrer deste mês 25 bilhões de cruzeiros pela caderneta de poupança. E com relação à exigibilidade do Banco do Brasil, nós já temos sobreaplicado no MCR 62, que são os recursos, a aplicação dos recursos, a taxa subsidiada de 9% ao ano, o banco está sobreaplicado nessa rubrica em cerca de 21 bilhões de cruzeiros. E também na exigibilidade do 63, que é aquela de aplicação a taxas livres, o banco também está sobreaplicado em cerca de 30 bilhões de cruzeiros. Então, na realidade, os recursos estão chegando. Agora, é evidente que se nós tivéssemos tido o retorno deste recurso que se encontra em mão do produtor, seria muito mais vantajoso, porque nós chegaríamos com maior rapidez. E o que tem nos favorecido é que as chuvas atrasaram um pouco e nós ainda nos encontramos em período favorável ao plantio do soja, ao plantio do milho e com isto não está havendo um prejuízo maior aos agricultores. Agora, presidente, o agricultor que saldou suas dívidas no momento certo não estaria sendo prejudicado por aquele agricultor inadimplente? Não, porque este agricultor está sendo priorizado pelo Banco do Brasil e esta foi a razão porque mesmo o Banco do Brasil não tendo saldo na sua captação na caderneta de poupança, o Banco do Brasil aplicou 25 bilhões de cruzeiros este mês exatamente para atender a esses casos. Agora, no caso do produtor que não teve condições de quitar ainda o débito que tem para com o Banco do Brasil, e se ele, porventura, ainda não recebeu dinheiro para esta safra, a situação dele fica muito difícil. Não, ou seja, ele não tem como pagar a safra anterior e não recebeu o dinheiro atual. Depende. Esse produtor que não pagou, mas não pagou por uma questão de problema climático, ele teve uma frustração parcial de safra, mas o procedimento dele foi correto com o banco, nós estamos procurando atendê-lo. Existe ainda uma outra possibilidade, que é aquela de uma resolução do Banco Central que permite aos bancos que não estão estruturados para fazer o crédito rural, e até por uma questão de rede de agências, existe uma certa dificuldade prática para que eles realizem o crédito rural. Então, se eles adquirirem certificado de depósito interbancário rural de uma outra instituição de crédito, eles terão considerado como satisfeita a sua aplicação, a sua exigibilidade no compulsório do Banco Central. Então, nesses casos, o Banco do Brasil está adquirindo o certificado de depósito interbancário e aliás, o Banco do Brasil está vendendo, tomando o dinheiro desses bancos e com isto o Banco do Brasil pretende aplicar no crédito rural. É uma maneira que nós temos para suavizar a falta da liquidação
dos empréstimos com os recursos da caderneta de poupança. A possibilidade de anistia? Não, isso não existe. Não existe. Não existe. O que se poderia fazer já foi feito. Ou seja, os produtores relutavam em pagar a correção monetária do mês de março, da ordem de 84,6%, e o Banco do Brasil se limitou a cobrar apenas aquilo que lhe custou a caderneta de poupança, que foi 74,6%. Mais do que isso, não se pode fazer, porque aí nós estaríamos aplicando recursos à taxa inferior à da captação, e isto, na realidade, é crime. Bom, o Banco do Brasil deveria oferecer, quer dizer, deixar à disposição dos agricultores cerca de 203 bilhões de cruzeiros. 203 bilhões. Quando é que o banco realmente vai ter esse valor para poder oferecer para o agricultor? Veja bem, o Banco do Brasil já, em termos de assistência, ele praticamente já está com os 203 bilhões completos, porque nós temos em mãos dos agricultores cerca de 194 bilhões de cruzeiros. Quer dizer, vai depender muito deles. Vai depender muito deles. E vai depender também da aceitação por parte dos outros bancos do nosso certificado de depósito interbancário. Se houver uma boa aceitação, nós teremos recursos. Trocando um pouquinho de assunto, presidente, como é que estaria a reforma administrativa, aquela reciclagem de funcionários, tirando os funcionários dos locais, das agências onde tem muito, colocando onde tem menos, a venda de imóveis funcionais, como é que está isso? Não, está tudo em pleno andamento. A reforma é realmente muito grande porque o banco é muito grande. Para você ter uma ideia, nós temos entre agências, postos de serviço, escritórios, nós temos cerca de 5.900 pontos de atendimento. Então nós já procedemos ao remanejamento das superintendências, estamos fazendo o remanejamento dos administradores das agências e pretendemos, até o final do ano ainda, fazer o remanejamento dos cargos intermediários, que são os cargos de supervisão nas agências, e também do dimensionamento do quadro de pessoal nas agências. Mas isso pode provocar demissões? Num primeiro momento, eu acredito que não. Uma coisa nós temos absoluta certeza, deve haver alguma ociosidade de funcionários, mas nós pretendemos redirecioná-los, remanejá-los para pontos onde a demanda de trabalho e a lucratividade do trabalho é maior e, consequentemente, com isto, nós teremos aproveitado o nosso contingente de pessoal. Presidente, muito obrigado pela presença do senhor no nosso jornal e muito bom dia. Muito obrigado. E o Bom Dia Brasil vai terminando por aqui. Amanhã a gente volta logo cedinho. Até lá e um bom dia. Rede Globo Rio. Assista agora Bom Dia Rio. Bom Dia Brasil. Oferecimento Banco Econômico. Seja econômico, o melhor para você. Hoje, Daisy, você é um verdadeiro milagre. Uma mulher com estranhos poderes. Ela disse que pode fazer as flores crescerem mais rápido. Será que se lembra de alguma outra vida anterior? Ah, claro. Revelando um passado fascinante. Num Dia Claro de Verão, um filme de Vincent Minnelli, com Barbra Streisand, Yves Montand e Jack Nicholson. Festival da Primavera, hoje, depois de Araponga. Oferecimento Antártica. Cerveja tem nome Antártica, a melhor cerveja do Brasil. Bom Dia Rio. Bom dia, terça-feira, 23 de outubro, são 7 horas e 30 minutos. 15 sessões eleitorais do Grande Rio podem ter nova votação para deputados federais e estaduais. As casas pernambucanas com 12 mil empregados pedem concordata preventiva por causa da queda nas vendas e das altas taxas de juros. A Escola de Samba Estácio de Sá leva o Brasil Brega e Kits para a Avenida. Um livro conta os 40 anos de teatro de Fernanda Montenegro. Veja agora as primeiras imagens do dia e a previsão da meteorologia para hoje com a repórter Cristina Serra. Aqui no centro da cidade, o céu ainda está um pouco encoberto, mas a previsão para hoje é do sol e de céu claro. A temperatura deve subir e chegar aos 30 graus. A mínima deve ficar em torno dos 20 graus. O 6º Distrito de Meteorologia confirma que o mau tempo se afastou de vez. O grupamento marítimo informa que o mar está calmo, com águas a 19 graus e corrente de leste para sul. O banho de mar está liberado em todas as praias. Cristina Serra, ao vivo, para o Bom Dia Rio.
O Tribunal Regional Eleitoral está analisando a possibilidade de realizar eleição suplementar em 15 sessões eleitorais, que somam 6.393 votos. Estes votos foram anulados e isto pode ter modificado a representação dos partidos na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa. Caso os eleitores sejam convocados para a nova votação, eles terão que escolher apenas entre as siglas dos partidos. As 15 sessões eleitorais onde foram encontradas irregularidades ficam em Jacarepaguá, Todos os Santos, Marechal Hermes, São Gonçalo, Nova Iguaçu e São João de Meriti. A cobrança de preços mais altos em compras com cartão de crédito é irregular. Veja daqui a pouco. São 7 horas e 32 minutos. 3 vezes 2, 4 vezes o 3. Não, chefe, não deu. 8 vezes 2, 2 vezes 1. Não, chefe, também não deu. Os ladrões têm uma lição dura para aprender. O novo Rider da Philips vem com Security Code, um código secreto com mais de 1 milhão de combinações possíveis. Novo Rider da Philips, o toca-fitas que não liga para os outros. 8 vezes 4 e 2 vezes o 3. Porque é mais fácil alugar um carro da Localiza National. A Localiza National tem 170 agências nas principais cidades e aeroportos do Brasil. Possui frota diversificada, oferece tarifas promocionais e atende você com atenção e rapidez. Por isso, nas viagens de negócios ou nos momentos de lazer, alugue um carro da Localiza National. Localiza National, solução em aluguel de carros. Quem estiver assinando um novo contrato para alugar um imóvel, é bom ficar de olho. As imobiliárias estão cobrando um aluguel a mais na hora da assinatura do contrato, mas isto não é legal. Veja o que se deve fazer conforme o Procurador de Defesa do Consumidor, Hélio Gama. Duas coisas. Ou reclama a um órgão de defesa do consumidor, Comissão Municipal de Defesa do Consumidor na Câmara de Vereadores, Comissão da Assembleia Legislativa ou PROCON. Ou então, pague o valor e depois faça uma carta ao proprietário dizendo assim: paguei indevidamente este valor, quero que o senhor abata nas próximas mensalidades. E isso pode ser feito? Isso deve ser feito porque o valor cobrado em nome do proprietário foi ilegal. Outra irregularidade que volta a atrapalhar a vida do consumidor: a cobrança de um preço mais alto na compra com cartão de crédito. Se alguém quiser cobrar um ágio porque a compra está sendo feita em cartão, esta cobrança é ilegal. Nesse ponto, contraria a portaria da SUNAP. Se alguém disser o valor é tanto e lhe dou um desconto se o senhor pagar à vista, exige um desconto maior, porque 10% é pouco. Eu aconselho 20% a 25% de desconto. Vamos saber agora como está o mercado financeiro. O dólar paralelo foi negociado ontem a 107 cruzeiros. O dólar comercial fechou a 99 cruzeiros e 40 centavos. O dólar turismo foi vendido a 109 cruzeiros. O grama do ouro está cotado a 1.240 cruzeiros. A taxa do overnight ficou em 17,50%. O BTN fiscal vale hoje 71 cruzeiros,8769. O BTN vale 66 cruzeiros,6465. A Unif custa 1.077 cruzeiros. O salário mínimo é 6.425 cruzeiros e 14 centavos. As casas pernambucanas entram na justiça com pedido de concordata. A Lundgren Irmãos Tecido, que controla a rede de lojas, vem enfrentando dificuldades nos últimos meses. As vendas caíram em 30% e as altas taxas de juros dificultaram ainda mais a situação da empresa. As casas pernambucanas, com sede no Rio de Janeiro, controlam 300 lojas que empregam 12 mil funcionários. A Embraer deve ser uma das próximas estatais a sair do controle do governo. A situação da empresa foi discutida ontem numa reunião da Comissão de Privatização do BNDES. O presidente da Embraer, Osílio Silva, explicou que a empresa está numa situação difícil e que não teve a receita esperada para este ano. De janeiro a setembro deste ano, a Embraer só recebeu 450 milhões de dólares dos 600 milhões que ela esperava arrecadar. Para o presidente da empresa, Osílio Silva, são dois os motivos: atraso nas entregas e vendas para o exterior que não aconteceram por causa da dificuldade de financiamento e crise no Golfo Pérsico.
Para diminuir os prejuízos, a Embraer está reduzindo custos. O Zílio Silva acha que a privatização é uma boa saída para que a empresa cresça e se torne mais competitiva. Eu acho que é uma excelente solução para a empresa, para o país e principalmente hoje é uma alternativa de crescimento e de progresso para a companhia. Em princípio, a ideia é que a Embraer venha a ser privatizada. É só uma questão do momento que ela vai ser incluída na lista e a partir daí passará a ter uma contratação de um estudo específico. Depois da empresa entrar na lista de privatizáveis feita pela comissão, a lista é encaminhada para a aprovação do presidente Collor. Até agora, o presidente já aprovou a privatização de 13 estatais. Os empresários fluminenses ligados ao setor de exportação pedem ao governo federal que os portos do Rio sejam modernizados. A operação demorada e os altos custos para o movimento de cargas estão transferindo muitos negócios para outros países da América Latina. Os prejuízos, segundo os exportadores, já chegam a 100 bilhões de cruzeiros. Há quase 200 anos, Dom João VI abriu os portos às nações amigas e os navios estrangeiros começaram a chegar. Mas agora, os navios voltam a se afastar dos portos brasileiros. Ficou caro demais atracar em qualquer um deles. Segundo os empresários, vários navios estão sendo desviados para Montevidéu e Buenos Aires. Este aqui é o setor mais moderno do Porto do Rio, de descarga de contêineres. É praticamente automatizado. Mesmo assim, os sindicatos exigem equipes de trabalhadores como se tudo fosse manual ainda. É preciso uma turma para retirar o contêiner lá de cima do navio. Depois, outra turma diferente mexe com o contêiner aqui no porto. E uma terceira turma vai colocar o contêiner num caminhão ou trem. São pelo menos 19 trabalhadores diferentes. O resultado é que a retirada de um contêiner num Porto Rio custa pelo menos 10 vezes mais caro do que num porto da Alemanha ou da Holanda. O custo do porto está prejudicando as exportações. Os exportadores culpam a ineficiência da mão de obra. Nos Estados Unidos, na Europa, se procurou ver esse avanço tecnológico de automação. Mas, de uma maneira concomitante, houve uma preocupação social do trabalhador. O que você ganha aqui, a maior parte vai para o sindicato, né? A maior parte vai para o sindicato. O sindicato é que as docas contratam o sindicato e eles contratam. Você só trabalha se você estiver ligado ao sindicato, né? Exatamente. Para defender uma mudança profunda nos portos brasileiros, 47 entidades de classe de empresários ligados à exportação se uniram. O porto que nós entendemos que seria o ideal para o Brasil é um porto que seja eficiente, que seja moderno. Nós entendemos que essa eficiência e essa modernidade só será obtida através da competição e através da liberdade. Toma posse agora de manhã em Brasília o novo presidente da Petrobras, Eduardo Teixeira. Ele assume no lugar do advogado Otávio da Mota Veiga. Transmissão do cargo é às 6 da tarde na sede da Petrobras, no centro do Rio. A repórter Cristina Serra fala ao vivo do centro da cidade sobre a situação do trânsito e dos transportes no Rio. O trânsito flui normalmente no centro e é normal em toda a cidade. Os aeroportos estão abertos para pouso e decolagem. As barcas e os aerobarcos estão com tráfego normal na Baía de Guanabara. E os trens e o metrô estão saindo dentro dos horários. Cristina Serra, ao vivo para o Bom Dia Rio. A Associação de Moradores da Usina e da Muda denuncia a paralisação das obras do terminal rodoviário da usina iniciadas em 88. Um novo terminal rodoviário na usina, aqui na subida do Alto da Boa Vista. É uma antiga reivindicação da Associação dos Moradores da Tijuca. A construção deste novo terminal chegou a começar em 1988 no governo Saturnino Braga. Mas com a posse do prefeito Marcelo Alencar, os moradores dizem que a obra foi deixada de lado. Agora, o secretário municipal de obras, Luiz Paulo Correia da Rocha, está propondo a conclusão do terminal. Mas os moradores estão preocupados. Por quê? Estamos preocupados porque a conclusão desta obra depende da aquiescência da associação na construção de um bloco de 5 apartamentos de 13 andares cada, quando aqui no bairro o gabarito máximo são 3 pavimentos. Por que vocês são contra a construção desses edifícios? Somos contra a construção desses edifícios porque isso aumentará enormemente a população do bairro, que não tem infraestrutura para esse acréscimo. A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo não quis comentar a reivindicação dos moradores da Tijuca. A assessoria de imprensa do secretário Luiz Paulo Correia da Rocha informou que os moradores do bairro estão acompanhando todas as negociações para a conclusão das obras no terminal rodoviário. A violência contra a mulher é o assunto da nossa entrevista de hoje, depois do intervalo.
São 7 horas e 41 minutos. Dicas de Imóveis. Para comprar ou vender seu imóvel na Barra, procure Lutero Rodrigues Imóveis. Tração de 14 anos no mercado imobiliário da Barra da Tijuca. Telefone BBX 3252525. Residencial Portal da Barra, 1 ou 2 quartos e cobertura duplex com a melhor área de lazer da Barra. Mude-se já com 20% de entrada e pague daqui a 12 meses em 48 prestações. Vendas Consultan. Você sabe que bairro é considerado o melhor e mais valorizado do Rio? A Barra, naturalmente. Imagine-se morando na Barra. Pensou Barra, pensou Bauhaus. 399-5959. Venha para a Lagoa, 2 quartos, salão, varandão, dependências e garagem, 1.700 metros quadrados de área de lazer, serviços de aparte hotel opcional, um luxo de morar, fácil de pagar. Vendas Interimóvel 287-6699. Dicas de Imóveis. Filme. Casablanca. Cor. Azul. Jogo. Tênis. Mulher. Isadora. Carro. Porsche. Caneta. Contrato. Trabalho. Sucesso. Dinheiro. Dólar. Viagem. Cruzeiro. Banco. Cidade. Qualidade em serviços. Qualidade em clientes. Banco Cidade. Pensar em qualidade é lembrar dele. A cada dia é maior a violência contra a mulher. Só nos últimos 10 dias, aqui no Rio, foram 4 crimes passionais, 3 contra mulheres. Nesses crimes, 2 ficaram